Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. E onde investir agora em fundos imobiliários? Quais que são os fundos imobiliários que estão tendo o melhor desempenho? Nesse vídeo de hoje aqui eu vou te trazer o Tiratema dos FIIs. Não sei se você já conhece, mas quem acompanha aqui o canal sabe muito bem que é um quadro que toda semana eu trago aqui o desempenho, principalmente dos fundos imobiliários de tijolos e os fundos imobiliários de papéis. E aí, quem que está performando melhor? Aonde é mais interessante investir? Se você ainda não sabe direitinho o que é um fundo de tijolo ou um fundo de papel, fica tranquilo também que hoje eu vou te mostrar isso na prática, tá? O desempenho aí ao longo dos últimos dias com cada um dos fundos imobiliários. Eu preparei uma planilha aqui muito completa com os principais fundos de cada setor, de cada segmento aqui, beleza? Então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu comentário, compartilha com seus amigos. Meu nome é Ricardo Natali, seja muito bem-vindo ao time. É o seguinte, galera, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, eu já vou mostrar o resultado final do Tiratema dos FIIs da última semana, agora no comecinho do vídeo, e depois a gente fala mais sobre cada um deles, tá? Os fundos de tijolos ganharam nessa semana aí com uma alta, uma valorização de 0,55%, enquanto que os fundos de papéis tiveram apenas ali uma alta de 0,09%. E o IFIX, né, que eu também gosto de falar, que é a grande média dos fundos imobiliários aqui do país, né, não só do setor de tijolos, não só do setor de papéis, mas como um todo, teve uma alta aí de 0,21% na última semana, tá? E o que eu fiz? Eu quero explicar para você direitinho quais são os fundos de tijolos que fazem parte dessa análise, tá? E também quais os fundos de papéis. Então eu preparei uma planilha bem completa com cada um desses fundos imobiliários, de cada um desses segmentos, e eu vou falar um pouquinho sobre eles e no final vou dar a minha opinião, então, sobre onde que está mais interessante de investir nesse momento. É o seguinte, ó, a primeira coisa que eu quero te mostrar é esse índice aqui, o índice dos fundos imobiliários de tijolos, tá? E quem que compõe esse índice, tá? 20% são fundos híbridos, 35% são ativos logísticos, ou seja, desse índice como um todo de fundos de tijolos, aqueles que representam a maior parte são os ativos logísticos, ou seja, galpões de logística, centros de distribuição, etc. A gente vai falar um pouquinho sobre esse setor também. Mas eu quero mostrar aqui, ó, 15% desse índice é composto por lajes corporativos, só 5% por agências bancárias e 25% para os shoppings, tá? Então, primeiro aqui logística, segundo shoppings, depois híbridos e lajes corporativas. Aqui do lado a gente consegue ver um desempenho histórico, né, desse índice. Então a gente vai ver que lá em janeiro de 2020 foi o topo e depois a gente teve em março aquela grande queda, né, provocada pelo risco, né, pelo susto de toda a questão do coronavírus, e depois a gente vê que a partir de junho já começou a subir, né, e ficar numa média mais ou menos que está agora, né? Teve uma pequena queda ali em julho, mais ou menos, mas agora, agosto para setembro, já está subindo de novo. E agora, o importantíssimo, quais são os fundos que fazem parte desse índice, tá? Então é o KNRI, o XPLG, o BRCR, o BBPO. Coloquei tudo isso numa planilha que está aqui do lado. Vou falar sobre todos eles também, mas antes eu queria te explicar por que são esses que estão aqui nessa lista, tá? Esses fundos imobiliários aqui são os principais fundos que tem no Brasil. São os ativos mais negociados e que tem o maior valor patrimonial. E aí a gente vai dividir isso em duas categorias: os fundos de tijolos, que são esses que eu estou mostrando agora, e os fundos de papéis. Então esse é o índice que vai medir os fundos imobiliários de tijolos. E cada um desses fundos imobiliários tem um peso dentro desse índice. Então vamos ver aqui na prática, ó. O KNRI é o maior fundo que tem aqui no Brasil e ele representa 10% desse índice como um todo, tá? E em último é aqui o SDIL11. Ele representa só 1,56% do índice. Então ele é um fundo muito menor, tá? Ele não tem tanta participação assim, ele não é tão relevante. Então, quando a gente fala o desempenho aí dos fundos de tijolos de 0,55 nessa última semana, ele fez uma ponderação entre todos esses que estão aqui. Então, agora eu vou ver junto com vocês quem que está sendo aí o vencedor, quem está sendo o patinho feio dos fundos de tijolos, né? Então já adianto aqui para você, tá bem positivo aí o cenário das lajes corporativas, e quem está jogando contra são os ativos logísticos, que há tanto tempo têm subido e agora começaram a cair um pouco. Agora, olhando na planilha, tá? A gente tem aqui, ó, o KNRI subiu 1,12, isso daqui eu já estou pegando o último mês, tá? Dos últimos 30 dias. O XPLG é o único fundo imobiliário de logística que subiu nesse último mês, né? Então ele está tendo um desempenho bem interessante. Se a gente for olhar outros ativos de logística, ó, o HGLG teve uma queda muito grande, o LVBI também caiu, o XPIN caiu também e o SDIL também foi para baixo. Ou seja, os ativos logísticos subiram muito
e agora eles estão começando a cair um pouco, né? Foram os fundos que tiveram melhor desempenho em 2020, então eles ficaram um pouquinho mais caros. Deve estar vendo aí algum ajuste nos preços deles nas cotações, tá? E um fundo que teve uma queda muito grande aqui, menos 5,01%, foi o HGLG11, né? Então ele teve um fato em comum aí que aconteceu. O que foi que aconteceu rapidamente, né? Teve a subscrição do HGLG11, né? Então quem já era cotista desse fundo pôde subscrever e aí conseguiu um lucro interessante, né? Porque a subscrição foi feita por um valor de cota ali muito mais baixo, na casa dos R$150. Quando foi anunciada essa subscrição, estava quase R$180, mais ou menos. Então, essa queda agora é um negócio meio maluco até, né? Porque tem muito a ver com essa subscrição. Teve muita gente que comprou, né, que exerceu o direito de subscrição, depois vendeu, né, que fez uma espécie de flipagem. Então tá provocando essa oscilação toda no HGLG11, tá? Mas com certeza é algo momentâneo, tá bom? Porém, como a gente viu aqui nessa base toda dos ativos logísticos, tiveram uma certa queda aí nesse último mês, se a gente pegar esses últimos 30 dias. E quem que está subindo então? São os ativos de lajes corporativas. Vamos olhar aqui na planilha, ó. O BRCR11 subiu 3,57, subiu muito bem. O HGRE também foi aqui o campeão nesse último mês, é o que mais teve uma valorização aí positiva. A gente teve uma pequena alta aqui no Vino 11, mas os fundos híbridos, que também investem muito em lajes corporativas, como o KNRI, também subiu. O JSRE também é um fundo que investe muito em lajes corporativas, então aí a gente já está começando a ver que as lajes corporativas estão desempenhando bem, tá? Então aquela ideia que tinha lá alguns meses atrás que tudo ia virar home office, um monte de escritório ia ficar desocupado, realmente não aconteceu e provavelmente não acontecerá. Então são os ativos que estão performando melhor. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre os fundos de papéis também, só para concluir essa parte dos fundos de tijolos. Vamos ver os shoppings, né? Os shoppings estão aqui, ó, subindo um pouquinho. O HGBS11, o XPML também uma pequena alta, VISC subindo e o HSML também subindo. Então ó, a gente pode ver que os shoppings que também estavam sendo patinho feio, que ninguém queria, já começaram a subir. Timidamente, né? 1%, 1,5%, ainda está subindo um pouco. Acho que vai demorar ainda para os shoppings retomarem lucro e etc. Mas eu acho que vai chegar um momento aqui nesse quadro que você que está aqui no canal, mais uma vez eu peço, ó, já se inscreve aqui no Tiratema dos FIIs. Daqui a, sei lá, 6 meses mais ou menos, a gente vai começar a falar que os fundos de shopping vão estar deslanchando, né? Acho que eles ainda vão sofrer um pouco, mas não é nada que não vá se recuperar no futuro, beleza? Agora vamos lá para os fundos de papéis, né? Os fundos de papéis, eles já têm uma característica aqui muito relevante, que eles são muito mais estáveis, tá? Então aqui nos fundos de tijolos, a gente viu, teve um que caiu 5%, outro que subiu 4%. Os fundos de papéis, eles vão andar muito mais de lado e vou mostrar aqui na tela também. Olha só, essa aqui é a lista então dos principais fundos de papéis da Bolsa de Valores brasileira. Então você vai ver, ó, caiu menos 0,66, menos 0,38, quando subiu aqui 1,65, mas você não vê uma oscilação tão grande, tá? Então, primeira lição que a gente traz aqui, os fundos de tijolos, eles têm um desempenho melhor, maior de valorização. Se a economia melhorar, ali as lajes corporativas, os shoppings, a logística, os fundos de tijolos vão subir muito mais. Os fundos de papéis, eles são um pouco mais estáveis, seria ali um pouco mais seguro. Então se a gente puxar ali os meses de grande crise, março, abril, maio, etc., os fundos de papéis performaram muito melhor. Então até vale a pena você pensar numa diversificação na sua carteira para ter um pouquinho de fundo de papel também e não ficar só nos tijolos, né? Vamos ver aqui os setores, como que aconteceu, ó. O BCFF11 teve uma alta bem grande aí de 1,65%. O melhor aqui tem sido o IRDM11, também um fundo bem renomado, bem interessante, que ele investe não só em CRIs, né, que eu vou até deixar um outro vídeo aqui em cima que eu explico o que são esses recebíveis nos fundos imobiliários. Então o IRDM não investe só em CRIs, ele investe também em outros fundos imobiliários, em fundos de renda fixa também. Então é um fundo aí bem interessante e performou super bem. E o lado negativo, a gente tem aqui o Tegar, né, que teve algum problema bem grande aí esse mês, porque menos 3,5% não é normal, mas você vê que as outras quedas aí são todas abaixo de 2% ou abaixo de 1%. Então são fundos aí bem mais estáveis. Então o que a gente pode concluir nesse vídeo aqui? As lajes corporativas estão performando bem, acredito que aí para setembro vai continuar. Logística vai ficar um pouquinho mais estacionado, porque cresceu muito antes, tá? Então as lajes
corporativas estão numa tendência de alta agora. Shopping centers, acredito que mais para frente vai começar a subir de novo, mas ainda não acho que é o momento dos shoppings, né? Acho que a gente ainda vai passar por uma crise econômica bem grande, né? Vai demorar para a gente sair. E os fundos de papéis são aqueles mais estáveis, mais seguros, que sempre vão rendendo um pouquinho a mais para vocês ali. Além disso, tem alguns aí que tem uma gestão até um pouquinho melhor que as outras. Portanto, investir em fundos imobiliários é bem interessante, né? A gente vê que tem performado bem, enquanto a Bolsa de Valores em agosto, aí começo de setembro, tem ido para baixo quando a gente fala das ações. Os fundos imobiliários estão aqui bem mais tranquilos, né? Já passou um pouco aquele caos todo do começo do ano, nem tão alto quanto janeiro, nem tão baixo quanto março. A gente já está começando a achar um outro patamar ali. E quando você investe em imóveis, você tem sempre essa tranquilidade de enquanto tiver um inquilino ali, ele vai pagando aquele aluguel mensal, que vira dividendo mensal na conta do cotista, e acho que também está afastado, pelo menos momentaneamente, aquele grande susto, aquele grande risco dos boatos que haveria uma taxação dos dividendos. Essa questão ainda está lá em Brasília, não está sendo negociada. Se acontecer, eu acho que até em algum momento vai acontecer, não é por enquanto, então eu acho que a gente tem que continuar investindo, porque se acontecer, mesmo que aconteça, ainda vai valer a pena investir sim, tá bom? Então se inscreva aqui no canal, semana que vem eu volto com esse quadro aqui, são 3 vídeos por semana aqui no canal, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ricardo Natali, um abraço